sobre essas indicações quando a gente estiver falando sobre hipnóticos. Aqui eu trouxe para vocês também a buspirona, né? A buspirona já sai dos benzodiazepínicos, lembrando daquela organização que eu pedi para vocês fazerem, para vocês não ficarem desesperados depois da questão do estudo, né? Então, organizem bem isso, porque vai ajudar vocês depois, na hora que vocês estiverem estudando sem a presença do professor, né? O nosso tema é ansiolítico, eu não posso esquecer disso. Então, nós conversamos sobre antidepressivos. Não foi isso, pessoal? Sim ou não? Sim. Diferenciamos classes de antidepressivos, não foi isso? IS-RS, IM-IS. Nós falamos, acho que dos ADPS e falamos dos IMAUs, né? Então, dentre eles têm fármacos lá, fluoxetina, paroxetina, e fomos conversando sobre cada grupo. Essa é uma forma que vai te dando lógica. Agora nós falamos de benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos não têm subclassificação, só são fármacos. Então falamos de alguns fármacos ali. E aí agora nós puxamos aqui, a buspirona já é um fármaco. Então é isso que eu tenho que tomar cuidado. Essas anotações tem que estar, porque quando você estuda sozinho, depois você fica perdido. A buspirona já é um fármaco, aqui não, aqui é um grupo, né? Por estrutura química, aqui que estão os fármacos. Aqui já é uma grande classe de indicação clínica. Os grupos estão aqui que estão os fármacos. Então, aí quando você estuda sozinho, você fica lá perdido, achando que a buspirona é uma classe, você vai atrás da classe da buspirona. E a buspirona já é um medicamento, que é um agonista, né, de receptor 5-HT1A, ok? Então, tem que fazer uma organização, você tem que ir organizando já em sala para quando você chegar em casa facilitar, beleza? Então, a buspirona tem ação agonista no receptor de serotonina, que é o receptor 5-HT1A, tanto pré como pós-sináptico. Ela gera uma modulação sináptica, diminuindo, né, a ansiedade. Mas não é todos os perfis de ansiedade, né? Ela está mais relacionada à ansiedade generalizada. Exemplo, fobias, questão de trauma, ela não tem uma resposta tão significativa. Não é um fármaco onde tem muita prescrição, mas ele existe sim na clínica e a gente vê muitas vezes o médico optando, né, pela buspirona. Tá? Então ela é uma agonista dos receptores 5-HT1A, tá? Também se liga nos receptores de dopamina, mas essa ligação não é tão significativa, porque o seu efeito básico sobre a ansiedade é realmente claro hoje, que é sobre o receptor de serotonina, né? O receptor 5-HT1A. Lembrando que a serotonina ela tem uma amplitude de receptores, né, que vai do receptor 1 ao receptor 12, são muitos receptores, tá? E esse é o receptor 5-HT1A. Ele tanto está presente no neurônio pré como no neurônio pós-sináptico. E por ser uma substância agonista, então ela ativa, né, obviamente, esse receptor. Toda vez que o senhor coloca ali 5-HT1A é serotonina? Toda vez que eu coloco 5-HT é serotonina. Aí quando tiver uma letra ou um número na frente, está falando de algum receptor. Assim, Marina, ó, 5-HT. 5-hidroxitriptamina. Esse é o nome da serotonina, da sua estrutura aqui. Né? 5-hidroxitriptamina. Por que ela recebe esse nome? Porque ela vem do metabolismo do triptofano. Então, por isso que ela recebe esse nome, 5-hidroxitriptamina. Agora, quando eu falo assim, ó, 5-HT1A, 5-HT2C, 5-HT3, 4, 5, aí são os receptores de serotonina. Tá? Se tiver só 5-HT, está falando do neurotransmissor. Se tiver número, letrinha na frente, está falando de algum receptor. Nossa, professor, isso é muito difícil. Sim, é muito difícil. Eu sei disso. Olha como eu sei disso, Gabriel. Ó, também sem cabelo nenhum já. E tanto tem que estudar isso. Tranquilo, gente? Tá? Então, por isso que eu falo. A gente tem que estar muito ligado nessas coisas. Por isso que eu falo, a questão da organização do estudo é muito importante. Ela é muito importante, né? Eu tenho que estar muito claro no meu material quando eu estou falando de um receptor, quando eu estou falando do neurotransmissor, quando eu estou falando de uma classe, quando eu estou falando de um grupo, quando eu estou falando de um fármaco. Porque senão você vai lendo por ler. Tem gente que estuda por estudar. Ele quer só simplesmente não ter um peso na consciência. Eu estudei, professor, com consciência do filho. Leio que nem um desesperado.
foi no outro dia que você aprendeu, não, é muito difícil. Então, é melhor você estudar 2 páginas e você entendeu as 2. Tá? É assim que eu sempre estudei, cara. Quantos assuntos eu vou estudar e passar a noite todinha não render nada? Estudava metade de um capítulo, tinha que estudar 2, 3, 4, não dava. Porque você não entendia, você tinha que parar e buscar o que significava a palavra. Mas não adianta você estudar uma coisa se não está tendo sentido para você. Você fica lendo. Só se tiver algum ator da Globo aqui, né? Aí o cara decora tudo, chega na hora, né? Explica tudo. Não pode fazer que nem um aluno meu de TCC na farmácia. Ele tinha decorado o TCC dele todinho. Você perguntava uma vírgula, ele sabia. Eu falei, cara, se você ficar nervoso lá na hora, você vai, parece que eu joguei praga no menino. Você vai dar um tripaco lá, você não vai conseguir. Foi dito e feito. Chegou, quando ele falou 2 palavras, ele ficou nervoso. Esqueceu tudo. O cara passou 3 meses decorando, ele sabia tudo decorado. Ele aprendeu a parecer um burro. Aí eu falei, lá o pessoal vai fazer pergunta, vai tirar do contexto dele, você vai ficar nervoso. Foi dito e feito. Ele começou o trabalho de tripado. Não conseguia falar mais nada. Mas ainda tiveram dó, piedade dele, o bichinho passou. Professor, a buspirona, ela não interfere no receptor de recaptação? Não. Ela é uma agonista. Isso, ela é uma agonista. Os que agem em recaptação, normalmente ele é um antagonista, ele promove um bloqueio na recaptação. Então ele bloqueia uma recaptação. Aqui não, ele vai promover um mimetismo, que a gente chama, né? O que é mimetizar? É imitar. Então ele vai imitar o que a serotonina faz, certo? Então ele vai promover um efeito similar da serotonina. Tá? Então ele vai lá, vai se ligar a promover um efeito similar do que a serotonina faz. Também lá naquela primeira imagem, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, vou mostrar lá no início para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó. Nós simplesmente estamos passando o nosso roteiro, né? Falando de antidepressivos, benzodiazepina, buspirona, e agora nós vamos para os anticonvulsivantes, não é isso? Então, dentro dos anticonvulsivantes aqui, eles também têm indicação clínica, né? No tratamento da ansiedade. Olha, professor, sério. É muito usado? Não é muito usado. Mas se está na literatura, é algo importante. Então, a gente pontua, né? Então, exemplo, dentro desses anticonvulsivantes, nós temos ali algumas drogas. Exemplo, a gabapentina, pregabalina, valproato. Tá? Então, esses medicamentos têm ação ansiolítica, mas são drogas de primeira escolha? Não, sua primeira escolha, se eu falou na última aula, que eram os antidepressivos. Né? Então, os antidepressivos são a primeira escolha. Mas podem ser utilizados? Podem, porque eles possuem, né, um efeito também ansiolítico, né, para o paciente. Além deles, dos anticonvulsivantes, nós temos também algumas drogas que nós classificamos como antipsicóticos ou neurolépticos, que estão ali, ó. Olanzapina e a risperidona, que são drogas que têm um padrão de uso na esquizofrenia, né, principalmente, ou qualquer outro surto psicótico, mas que também possuem efeito ansiolítico, principalmente em situações quando o paciente tem crise de pânico. Né, elas podem ser utilizadas, porque são chamados de tranquilizantes maiores, né? São drogas de maior potência. Professor, mas o que gera essa questão de ordem de uso e critérios estabelecidos de uso? Muito relacionado a efeitos colaterais, né? O Vinícius não vai querer pegar uma droga que tem um monte de efeito colateral se ele pode pegar uma droga mais específica. Então, se posso buscar uma droga mais específica, eu vou numa droga mais específica, que tem menos efeitos colaterais, que seja mais seletiva, que se ligue apenas naquela via que eu quero. E não, exemplo, um antipsicótico que se ligue em receptor de dopamina, de histamina, de serotonina, de acetilcolina. E aí vocês vão ver, quando a gente estiver falando de antipsicótico, sai se ligando em todo mundo. Né? Então, por isso que gera um monte de efeito colateral no paciente. Aí você vai tratar uma ansiedade, isso você vai trazer um monte de transtorno, tá, extrapiramidal para o paciente. Então é basicamente por isso que nós temos um critério de escolha, exemplo, antidepressivos, né, aí depois dos antidepressivos, benzodiazepina e assim por diante, ok? Mas existe indicação sim, né, podem ser utilizados em alguma circunstância, mas nós vamos falar sobre esses medicamentos, principalmente questão de mecanismo de ação, quando eles atuam, quando a gente estiver falando de anticonvulsivante.
Só dar uma pincelada aqui, ó. A pregabalina e a gabapentina, eles são análogos. Quem quiser já anotar, pode anotar. Professor, o que é análogo? São estruturas similares, são estruturas parecidas. Tá? Então a gabapentina e a pregabalina são análogos, são estruturas muito similares. O que eles promovem, professor? Modulam um canal de cálcio. Né? Eles modulam a entrada do cálcio na célula. Então eles promovem um fechamento do canal de cálcio, uma menor entrada de cálcio e, consequentemente, uma menor liberação de neurotransmissores na rede sináptica. Tá? A gabapentina e a pregabalina hoje é muito usado para dor neuropática, fibromialgia, paciente com dor neuropática, utiliza bastante gabapentina e pregabalina. Já a tiagabina, né, ela atua potencializando a via GABAérgica. A gente vai ver lá a vigabatrina, a tiagabina, são potencializadores do GABA. E o valproato tem um monte de mecanismo de ação, que também a gente vai ver lá nos anticonvulsivantes, tá? Mas lá nos anticonvulsivantes a gente vai falar do mecanismo de cada um, certo? E aí a gente vai ver os múltiplos mecanismos do valproato e por que ele é bastante utilizado na pediatria, né? Porque ele não causa sedação, ele tem menos efeitos colaterais para a criança, né? E aí a gente vai ver o uso do valproato. Para finalizar aquele nosso roteiro lá dos ansiolíticos, por último aqui os beta-bloqueadores. Oi, pode falar. Aquela última lá, naquele último voo lá atrás, né? Eu posso considerar a ketiapina ou eu deve considerar somente só como antipsicótico? Não, você pode colocar ali, né, os antipsicóticos de forma geral, mas tem alguns antipsicóticos que eles têm mais efeitos essas piramidais ainda, né? Nós temos os típicos e atípicos. Exemplo, alopridol, clorpromazina, até a própria ketiapina também tem mais efeito essa piramidal. Aí a gente vai ver clozapina, risperidona, amlodipina, tem menos efeitos colaterais. Aí por isso que elas ficaram ali, que são aqueles antipsicóticos, mas que tem menos efeitos dessas piramidais. Tá? Então você vai ver que a gente tem essa diferenciação dentro dos antipsicóticos. Então aqui os antagonistas adrenérgicos, né? Beta-adrenérgicos. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que esses fármacos a gente não utiliza para o paciente pensando numa ação central. Eu não vou usar ele pensando em promover uma modulação ali no sistema nervoso central adrenérgico. Por mais que seja um beta-bloqueador, mas você não está buscando nenhuma ação dele central. Na verdade, o que você quer? Aquele paciente que, no quadro de ansiedade, ele fica taquicárdio, em função da taquicardia gera uma alteração de pressão arterial. Aí vem sudorese, tremor, agitação do paciente. Então, quando você usa o fármaco, você minimiza esses efeitos periféricos da ansiedade. Mas o controle central não está sendo feito. Então, a isso você vai trabalhar com outro medicamento. No caso lá, com antidepressivo, uma fluoxetina, paroxetina e assim por diante. Então, ele é um medicamento que vem para minimizar essas questões periféricas relacionadas à ansiedade. Exemplo, tem paciente que começa a monitorar a pressão, ele vem tendo picos pressóricos, do aumento da pressão arterial, e quando o médico vai avaliar, essa hipertensão ela está sendo gerada pela ansiedade. Por ansiedade. Então, nesse caso, é uma droga que vem muito a calhar, é um medicamento, né, que tem uma indicação clínica bem relevante. Tá? Por quê? Porque mostra que esse sistema simpático, sobressaindo na periferia, está trazendo todos esses sinais clínicos no paciente. Então, é um medicamento que pode ser utilizado, e dentre eles, o propranolol, normalmente, é a droga indicada. Né? Dentro daqueles beta-bloqueadores que nós vimos, né? O propranolol, normalmente, é a droga indicada. Lembrando que eu já comentei isso para vocês, né? Na prática esportiva, ele é doping, né? Ele entra nas drogas de dopagem, por gerar justamente essa vantagem, minimizar a ansiedade do atleta. Aqui já o nosso segundo tópico que nós colocamos lá. Lembrando que a gente falou assim, ó, vamos estudar sobre ansiolíticos e hipnóticos. Né? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre os hipnóticos, que acaba se repetindo, porque vem os benzodiazepínicos novamente. Né? Então, os benzodiazepínicos, além do poder ansiolítico, eles também possuem um poder hipnótico. Mas aí vocês vão deixar
uma diferença no caderno de vocês que vocês já respondem perguntas importantes. Porque quando a gente fala de ansiedade, o benzodiazepínico é de ação longa. Quando a gente fala de droga para insônia, benzodiazepínico de ação curta. Então, aqui já muda tudo. Porque se eu pego todos os benzodiazepínicos e começo a falar, opa, você é de ação longa, então aqui o hipnótico eu não uso. Você é de ação curta, então eu sei que você pode ter indicação. Então, eu tenho que usar uma droga de ação mais curta. Por quê? Porque você só quer melhorar a qualidade do sono do paciente. Apesar que o uso hoje de benzodiazepínico é muito controverso em relação ao tratamento da insônia. Tem muitos artigos que eles já pontuam que não são as melhores drogas, até pela dependência que causa, a questão de tolerância e pela questão de potência sedativa que os benzodiazepínicos têm. Né? Então ele não melhora a qualidade do sono, ele meio que apaga o paciente. E não é isso que se busca no medicamento para tratar a insônia. Né? Você só quer melhorar a qualidade do sono e, principalmente, o tempo que o paciente tira para dormir, aquelas 7, 8 horas, que o paciente, por exemplo, ele deita na cama e demora 2 horas para conseguir dormir. Depois ele levanta 3, 4 vezes à noite, durante 8 horas. Então, quando você vai olhar o quanto o paciente realmente dormiu, 2, 3 horas. Mas ele ficou ali um período de 6, 7 horas. Então, eu quero que essas 6, 7 horas, realmente, para que ele possa entrar naquelas fases de reparação do sono, que vocês devem ter estudado em fisiologia lá, que a gente tem fases específicas, porque senão a pessoa não descansa, né? Então é justamente isso. E os benzodiazepínicos, eles vêm, né, para tentar melhorar isso. Hoje vem sendo muito substituídos pelos derivados do zolpidem, né? Zolpidem, zolpiclone, azoclone e os demais hidratados. Alguém ia perguntar? Alguém levantou a mão? Professor, eu vi alguns relatos, inclusive eu também tive experiência, de tomar uma vez o remédio desse também, mas parece que no outro dia o olho fica assim, ó. É porque é efeito de ressaca, ele ainda está fazendo efeito, né? Ali no textinho bem curtinho ele já deixa isso claro. A benzodiazepina são curtas, clorazepam, né? É muito usado. Só utilizado para tratamento de insônia já que possui pouco efeito de ressaca. O que isso quer dizer? O paciente não fica sob o efeito da droga no dia seguinte. Por exemplo, eu estou com benzodiazepínico e trato um paciente com insônia e no outro dia ele está dormindo de dia no trabalho, no estudo. Tirei a qualidade de vida do paciente. Então, esse medicamento está servindo. Ele ajuda uma situação, mas prejudica a outra. Não tem, né? Eu tenho que verificar uma troca ali. Eu estou lá tratando um paciente que sofre de epilepsia, beleza. Eu diminuo o quadro epilético, o paciente fica sonolento e não consegue trabalhar. Eu resolvo uma coisa, mas não dou condição do paciente ter uma vida social normal. Então, assim, o medicamento ele tem que vir para resolver um problema, mas deixar a qualidade de vida do paciente. Né? Então, é isso que a gente busca. Não é então, que ele causa um efeito contrário de deixar mais alerta, assim, depois? Não, na verdade, para ele deixar a pessoa mais sedada. Agora, se ele está deixando alerta, aí são derivados, o zolpidem faz isso, mas é aí a alucinação, não é alerta. Por exemplo, o paciente toma, aí ele entra muitas vezes em quadro de alucinação para depois o medicamento fazer efeito e ele ter aquela questão da melhora da qualidade do sono, né? A pessoa desligar. O zolpidem faz isso, mas o benzodiazepínico não. A alucinação é isso, a alucinação não, a alucinação você está que você não vai lembrar depois, né? Você pode fazer várias coisas que depois você vai lembrar nada daquilo. E aí você pode, obviamente, fantasiar um monte de coisa e no outro dia você não vai lembrar nada disso. Mas o seu amigo que participou vai lembrar, né? Pode passar com você. Certo? Isso tem muitos relatos, pessoal. O zolpidem tem muitos relatos. Eu citei isso para vocês na última aula, que infelizmente tem um monte de gente usando zolpidem para essa ação dele, alucinógeno. Né? Então ele promove isso. E aí tem muita gente utilizando isso com fármacos simpático-miméticos. Por quê? Você combina uma droga que causa alucinação, mas que depois ele te causa uma leve sedação. Mas aí você usa uma droga que é uma droga excitatória, que
para você tirar dos zolpidem só alucinação, mas você não dormiu, o cara quer ficar acordado, para ele ficar sentindo o efeito da alucinação por muito tempo. Isso é coisa de gente doida, né? Eu falo logo a verdade. Né? A pessoa desce, pelo amor de Deus, né? O cara quer ele tem lógica. E esse debate, essa discussão está gigante em torno deles. Né? Querem viajar. Ricardo, pode falar. Essa questão do benzodiazepina, por ele ser de curta duração e para o tratamento da ansiedade ser de longa, vai mudar o mecanismo? Vai mudar só a dose do medicamento? Não, só muda a dose, a afinidade do receptor e a estrutura do fármaco. Você não vai mexer nesse exemplo. O lorazepam ali, ele já tem uma meia vida mais curta, então ele tem uma ação mais curta. O diazepam já é uma droga de ação mais longa. O lorazepam é de ação mais longa. Mas o mecanismo de ação sobre o GABA é o mesmo. Professor, o zolpidem é benzodiazepina? Não, ele é um agonista alostérico do GABA, mas não é benzodiazepina. Zolpidem, zolpiclone, azoclone. Nós temos diversos agonistas do GABA, né? Mas nem todos são benzodiazepina. Bactrídeos são agonistas do GABA, mas não são benzodiazepina. Zolpidem é agonista do GABA, mas não é benzodiazepina. Você viu aquele que estão tratando agora insônia com taurina? O que? Taurina? Não, acho que Porque ele é agonista do GABA e do GABAF. não. Nada só. Eu vou começar uma notícia. Manda pra mim. A gente dá uma olhada. Tranquilo ali, pessoal? Os bens então por isso, tá? Em razão do efeito de ressaca, mas esse efeito que a Marina colocou de deixar a pessoa, né? É como se fosse um efeito de repórter para cima, dificilmente o benzodiazepina traz isso. Também eu não vi relatos sobre isso. Os zolpidem e zolpiclone são os mais usados hoje. Há uma preferência do uso deles que benzodiazepina para tratar quadro de insônia. Nós estamos falando agora de insônia, pelo amor de Deus. Então vamos dividir muito bem nosso material. Porque aí o cara fala, o professor Rogério falou que o zolpidem é melhor que os benzodiazepina para ansiedade. Ele nem é usado para ansiedade porque os zolpidem e zolpiclone não têm ação ansiolítica. Olha para você ver. Aí você mistura tudo. Agora nós estamos falando de insônia, né, com um efeito hipnótico. Como efeito hipnótico, eles hoje são mais usados. Né? Por que, professor, eles são mais usados? Porque não causam tanta dependência, não causam tanto problema de tolerância. Né? São drogas que são de melhor manejo. O grande problema deles é a questão da alucinação. E que tem um monte de relato, a bula relata isso, e muitos pacientes relatam. A maioria do paciente que usa, né, ele relata essa questão da alucinação mesmo, né, de efeitos alucinógenos do medicamento. Tá? É um MIB, Oi? É um MIB. Não, Deus me livre. Não tem nada de MIB, não, filho. Vai precisar da tua receita e na retenção de receita. Tudo que nós falamos aqui na N4, ela é a branca carbonada. Então, assim, tudo que a gente utilizar em relação na N4 é 2 medicamentos que não vai ser controlado a 3,4. Exemplo, que nós vamos falar agora mesmo que os antistamínicos, eles não são, esses aqui não são tarjados. Os antistamínicos não são tarjados, né? Eu estou falando assim, tarja da 344, tá? É só aquela tarja normal, venda sobre prescrição médica. Porque a gente tem várias tarjas, pessoal, tá? E elas são enquadradas dentro da 344. Lembra lá que eu falei para vocês, gente, é legal vocês darem uma olhada na 344 e todas as variações e alterações que ela tiveram. Na pandemia ela foi mudada, agora voltou tudo novamente, porque passou a pandemia e voltou ao normal. Exemplo, eu posso prescrever os zolpidem para 60 dias. Eu posso prescrever antidepressivos para 60 dias. Né? Eu posso prescrever anticonvulsivante para quanto tempo? Para 180 dias. Agora, se você não sabe todas essas regras, você não sabe como prescrever. Né? Então, cada medicamento, tem medicamento que é só para 30 dias, tem medicamento, por exemplo, antibiótico que a gente usa só para 10 dias, né? De validade de receita e também relacionado. Então, assim, a validade da receita desse aí é 30 dias, do antibiótico é 10 dias, então tudo muda. Então, está tudo na regra lá da legislação. Tá? Então, aqui os antistamínicos que vocês conhecem, exemplo, Fenergan, né, muito conhecida, a prometazina. Tá? Professor, prometazina, ação hipnótica para insônia, sim. A prometazina é um leve sedativo, né?
Como ela promove esse efeito? Ela age a nível do sistema nervoso central, antagonizando o receptor H1, o H1-histamina, que ele regula, justamente sendo relacionado à vigília. Então, é um medicamento que causa leve sonolência, por isso que a gente sempre fala, todo paciente que desenvolve uma reação alérgica, a gente tem que tomar muito cuidado com o antialérgico que vai usar, porque a maioria deles causam sonolência. E aí você pega um paciente que trabalha como motorista, alguma coisa que ele precisa dessa vigília, vai ser um grande problema. Mas são medicamentos que podem ser utilizados. E aqui só mostrando, do receptor H1, que está relacionado à região do sistema nervoso central, que cuida dessa parte mais cognitiva, que está relacionado também com a parte de vigília, e também com a questão do apetite. Por isso que os fármacos que aumentam o apetite, já viram muitas mães procurando, eu quero um medicamento para o meu filho poder se alimentar melhor, para ele ter fome. Aí vai lá na farmácia, compra lá aquele Aperitin, Apetiviton, tem um monte lá. Todos eles vêm o que lá? Uma cipreptadina, que é um antagonista de receptor H1, que é ele que vai aumentar o apetite. Então, em função do receptor. Aqui de novo os queridos benzos, tá? Essa aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre eles, vamos falar mais dos seus efeitos gerais. O mecanismo de ação a gente já colocou, mas para quem não copiou, aquele que eu passei para vocês está muito mais completo que esse aí, aqui é só um resumo. Organizador de forma seletiva sobre o GABA-A, que mediu a transmissão sináptica inibitória do sistema nervoso central, que intensifica a resposta a GABA, facilitando a abertura dos canais de moleque ativados pelo GABA. Então esse é o padrão básico de ação dos benzodiazepínicos. Para insônia, nós utilizamos os de ação curta, tá? Mas independente se ele é de ação curta ou longa, ele tem o mesmo mecanismo de ação. Tá? Em relação ao receptor, vamos tentar aprofundar algumas coisas aqui. Primeiro, eu preciso sempre dar atenção lá para a substância endócrina. Então a gente verifica que aqui está o GABA. Então, quem promove a modulação endógena em relação a esse receptor é o GABA. Aí nós vemos que nós temos os benzodiazepínicos, que é o que nós estamos agora, e agora há pouquinho nós estávamos falando dos OPT. Então a gente percebe que o benzodiazepínico tem seu sítio de ligação, os OPT tem o seu sítio próprio de ligação, e o GABA tem o seu sítio endógeno ligante. As regiões de ligação do medicamento são diferentes do neurotransmissor, então por isso que eu falo que tanto os benzodiazepínicos como os obitentes são agonistas alostéricos, porque eles não se encaixam no mesmo local. Porém, os obitentes não pode ser considerado um benzodiazepínico, ele pertence à sua classe própria. O flumazenil aqui, eu quero que vocês anotem. O flumazenil ele é um antagonista de benzodiazepínico. O flumazenil ele é um antagonista de benzodiazepina. Então, exemplo, paciente usa um benzodiazepínico e ele se excedeu na dose, ou uma tentativa de suicídio, ou o próprio médico mesmo errou na dose, ou o colega de enfermagem errou na hora da infusão. Eu preciso promover uma reversão do efeito do benzodiazepínico. A gente administra o flumazenil em bolos, infusão direta, não contínua, assim direta, faz em bolos. Ele tem uma meia-vida extremamente curta, então você administra o flumazenil, avalia a resposta do paciente, se necessário, administra novamente até que entenda-se que reverteu o seu efeito. Então ele vai agir de forma antagonista no sítio de ligação dos benzodiazepínicos. Professor, ele vai antagonizar os obitém, ou barbitúrico, ou outro fármaco que se liga sobre o receptor GABA? Não, ele é antagonista de benzodiazepínicos. Certo? Então isso é bem claro. Tá? Aqui essa imagem, nós não vamos nos aprofundar. Eu trouxe ela só para a gente elucidar algumas situações. Que é aquilo, eu tenho vários benzodiazepínicos, vários fármacos que atuam sobre o GABA.
Só que eles têm ação muitas vezes distintas, né? Diferente em questão de potência, questão de resposta, toda ação mesmo de resposta, tá? E as sinalizações até mesmo de efeitos colaterais também, reações diversas, diferentes. Então a gente percebe que eu tenho lá o receptor, né? E esse receptor é um pentâmero, duas subunidades alfa e duas beta uma gama. E aí quando eu pego, ó, eu vejo que lá na subunidade alfa eu tenho alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 5. Em cada subunidade existe uma afinidade diferente, tá entendendo, do medicamento sobre essas subunidades. E aí quando a gente vai ver essas diferenças, muitas vezes é nessa questão de afinidade. Exemplo, o midazolam, ele se liga de forma bem intensa sobre o receptor alfa-5. É uma ação específica do midazolam. E hoje entende-se que a ação dele de causar amnésia no paciente, nós chamamos de amnésia retrógrada, é pela ligação do receptor alfa-5. Tá? Só que isso é algo mais aprofundado, né? Justamente para a gente dar uma explicação. Tá? Mas a gente não vai ter tempo de aprofundar tanto isso aqui, mas a gente consegue pegar isso para parametrizar de todos os medicamentos, os seus sítios de ligação. Mas só que isso aqui normalmente a gente só vê em artigos, né, materiais mais específicos. O ano e o último eu consigo sobre isso. Tá? Mas só para mostrar para vocês. Então eles se ligam de forma específica, né, um sítio regulatório. Esse sítio regulatório a gente chama de região alostérica. Né? Esse termo aqui ele precisa estar claro para vocês. Né? Deixa eu só pontuar aqui melhor. Ó, aumentando a afinidade, vocês percebem aqui, ó, aumentando a afinidade pelo receptor. É, ó, eles, quem? Benzodiazepina, que nós estamos falando, se ligam de forma específica a um sítio regulatório. Esse sítio regulatório é o que, gente? Uma região alostérica. E o que eles promovem? Eles aumentam a afinidade do GABA pelo receptor. Em algum momento ele está falando assim, ó, o benzodiazepínico promove uma modulação do receptor e a abertura do receptor? Não. Ele fala que ele aumenta a afinidade do GABA pelo seu sítio de ligação. Então, afinal, quem está promovendo a abertura do canal de cloreto e entrada de cloro? O próprio GABA. O que o benzodiazepínico faz é só o quê? Aumentar a afinidade do GABA pelo receptor. Então, na hora que o benzodiazepínico se liga aqui, ó, ele favorece essa ligação do GABA pelo seu sítio. Então, só de que forma? Porque ele muda a conformação do receptor. Ele deixa esse sítio ligante mais favorável. E aí fica muito mais fácil o neurotransmissor se ligar. E aí eu consigo fazer o quê? O maior aproveitamento daquele neurotransmissor que está na fenda. Então, a mesma quantidade de neurotransmissor, mas com a presença do benzodiazepínico, consegue ampliar uma resposta. Certo? Mas o que eu preciso entender? Que o benzodiazepínico, ele é GABA dependente. Ele depende do neurotransmissor. Ele depende da ação do neurotransmissor. Certo? Ele não tem o poder de, por si só, ele promover a abertura do canal. Ele depende dessa ligação do GABA ao seu sítio. Tá? Aqui alguns efeitos e usos farmacológicos, que é basicamente o que nós estamos conversando. Já falamos sobre ansiedade, então os benzodiazepínicos têm ação ansiolítica, né? Questão de agressividade também, porque eles têm ação, né, de gerar uma inibição, promover uma sedação do paciente. Indução do sono, que é o nosso tópico agora. Então, os benzodiazepínicos também são hipnóticos. Né? Eles também têm poder sedativo. Então, exemplo, lá na UTI, podemos utilizar benzodiazepínico. Para promover pequenos procedimentos, exemplo, endoscopia, podemos usar um benzodiazepínico. Promover uma pré-sedação do paciente, uma pré-anestesia, podemos utilizar também o benzodiazepínico. Redução do tônus muscular e coordenação, efeito anticonvulsivante, nós vamos ver que eles são muito usados, né, em tratamento de epilepsia, né, ou convulsão não epileptiforme também.
E aqui a amnésia antirrógrada. Isso aqui vocês podem abrir um parênteses e colocar aqui midazolam. Tá? Abre um parênteses e coloca aqui midazolam. O midazolam é quem dos benzodiazepínicos causa mais essa questão da amnésia antirrógrada. Ok? Entendi. Aqueles estudos que é feito para pagamento de memória, Não consegue. É só mesmo o tempo do uso que você utilizou ele. Ele faz esse corte, mas parte dele não. Professor, então no caso dos benzodiazepínicos não causam neuroregulação? Oi? Os benzodiazepínicos não causam neuroregulação? Todo fármaco de ação central, de alguma forma, pelo menos enquanto você usa, ele gera uma neuromodulação. Né? Agora, o que a gente pode pensar? A forma que o nosso organismo, o sistema nervoso central, ele vai se adaptar à presença de uma droga, obviamente muda. Se a gente pensar assim, os antidepressivos sofrem menos influência, já os benzodiazepínicos, eles promovem mais essa influência, mas todos eles que é mais prejudicial no uso longo, maior dependência, maior tolerância. Maior dependência. Por isso, parte de 7 dias de uso. O benzodiazepínico, a partir de 7 a 10 dias, já pode causar problemas. Então, é uma droga que, logo no início, ela já pode causar problemas em relação ao seu uso. Tá? Os efeitos ansiolíticos nós conversamos, né? Então eles podem ser utilizados, essa parte nós conversamos sobre eles. Lembrando sempre que para tratar a ansiedade, né, a gente utiliza aqueles que têm ação um pouco mais longa, justamente como eu quero estabilizar. E mas por que da ansiedade eu uso benzodiazepínico de ação um pouco mais longa? Imagina o paciente chegou com você lá na UPA, ele está em crise, aí você usa o benzodiazepínico de ação curta, quando termina o efeito do medicamento, é um paciente que chegou lá numa crise porque ele teve um trauma, óbvio que ele vai lembrar do trauma e ele imprimir de novo. Então ele precisa ficar sob o efeito do medicamento por mais tempo. Então não é um medicamento que você vai usar e declina esse remédio e o paciente não. Você vai ter que usar. Agora já na insônia é outra coisa, a gente está pensando na questão do sono, que é um período curto, de 6 a 8 horas. Não estamos pensando em 24 horas. Agora o cara que teve um trauma, e ao momento que ele lembrar do trauma, ele pode entrar numa crise de ansiedade, eu preciso que o medicamento tenha uma cobertura maior. Então eu uso o fármaco de acordo com o critério clínico, né, ali do paciente. Então por isso que aqui na questão hipnótica já muda, né, porque a gente quer melhorar aquilo que nós conversamos aqui. Né, a questão do tempo, né, do paciente ali, né, que ele tem de 6 a 8 horas para dormir, e nesse período a gente fazer com que o paciente tenha menos problemas com o tempo que ele consegue entrar realmente no sono de reparação e também com a quantas vezes esse paciente acorda. Porque o maior problema dos pacientes não é só falar assim, eu demoro muito para conseguir dormir. Ou muitos pacientes reclamam que eu acordo 3, 4 vezes da noite. Então ele perde muito essa questão da qualidade do sono. E aí o medicamento vem para ajudar nesse processo. Mas como eu falei para vocês, hoje, né, eles vêm sendo muito substituídos pelos Zolpidem, pelos Zolpicone também, por causa de ter menos poder de causar dependência e intolerância. Entretanto, os benzodiazepínicos somente são recomendados para tratamento de sono no caso, né, como eu já falei, ocorre desenvolvimento de tolerância após 1 ou 2 semanas de uso, né, a cessar o tratamento, pode ocorrer insônia e síndrome de abstinência. Por que ocorre síndrome de abstinência? É caso de dependência mesmo. Síndrome da abstinência, ela só dá isso se a pessoa for dependente de alguma coisa. Entende? Então, imagina, 1 a 2 semanas. Certo? E aí a gente vem àquela situação, né, que é a grande discussão. Por que hoje, exemplo, os benzodiazepínicos, medicamento, exemplo, o Rivotril, terceiro, quarto, quinto medicamento mais vendido do mundo? Um medicamento de ação central. Será que a população do mundo todo está precisando realmente tanto assim desses medicamentos tão potentes? Então, será que está havendo critério realmente de uso? Será que realmente a gente está entrando numa era de medicina extremamente alopática, tudo tem que ser tratado com drogas pesadas? Então, como é que está sendo esse critério de avaliação? Tudo isso tem que ser pensado e avaliado, né? E tem que ser discutido de forma bem séria, porque a indústria quer vender.
ela não está muito preocupada não, certo? Ela quer vender o medicamento, né? Então a gente precisa entender se há necessidade. Hoje o paciente chega no consultório, eu quero tomar isso. Aí o médico já fica assim na parede, né? O cara já chega lá sabendo o que ele quer tomar. Professor, essa síndrome da abstinência, o doutor tem causa também? Bem menos, né? Hoje mesmo um amigo meu falou assim, eu estou tomando esse talprante, preciso fazer, retirar dele, estou com medo de ficar dependente. Eu falei, não, você não vai ficar dependente, um antidepressivo. Agora, o que pode acontecer? Você está tomando ele por quê? Porque eu sou ansioso. Então, se você tirar, o seu médico já te avaliou, você pode voltar a ter ansiedade, mas isso voltar a ter ansiedade não é porque você é dependente ao medicamento, é porque você é ansioso. E o medicamento justamente está ali para tratar a ansiedade. Agora, a questão da dependência mesmo é você agravar o quadro próprio. Você pode, ao invés de você ter uma melhora depois do uso do medicamento, você piorar o quadro. Porque agora o seu corpo ainda vai ficar refém da presença daquele medicamento. Né? E o paciente aí ter problemas graves em relação a isso. Ficar taquicárdico, ficar agitado, e assim por diante. Muito parecido com os pacientes alcoólatras, né? O paciente fica sem a presença do álcool. Também possui ações como pré-medicação antes da cirurgia. Aqui também abre parênteses, né? Fica mais fácil de você estar, coloque aí midazolam. Né? Coloca o midazolam aí, porque o midazolam tem essa ação, a gente usa basicamente ele hoje, né? Como apesar que está ali na frente já no intestino, né? O midazolam intravenoso pode ser usado para induzir anestesia. Vocês não estudaram ainda, mas vocês vão ver no ano que vem, né? Na anestesiologia a gente tem situações, mas talvez já acompanharam a cirurgia, já foram para alguma rodízio, alguma coisa. O anestésico ele tem fases, né? A anestesia existe a indução, a manutenção e a fase de retirada. Existem drogas que muitas vezes é boa de manutenção, existem drogas que é boa de indução, existe droga que pode ser usada nas duas condições. Tá? O professor está relacionado a quê? A segurança, né? Porque a anestesia a gente quer uma resposta rápida, mas quando você tirar o fármaco, você quer que também ele corte o mais rápido possível o efeito. Né? Então, por isso que existem medicamentos peculiares para cada situação. Tá? E o midazolam como um pré-anestésico, um anestésico para induzir a anestesia, ele é muito bom. Né? Porque ele é seguro, ele tem uma margem de segurança muito boa, dificilmente ele vai trazer uma parada cardiorrespiratória no paciente, só se o paciente tiver algum agravo já gerado ou combinação com outra droga. Então é um medicamento bem seguro para a utilização da anestesia. Efeitos anticonvulsivantes, nós vamos estudar esse tópico, que é o nosso próximo tópico, que são os anticonvulsivantes, e nós vamos ver que os benzodiazepínicos estão no grupo dos anticonvulsivantes. Por quê? Eles são potencializadores GABAérgico. E os anticonvulsivantes têm 3 padrões. Nós temos 3 focos dos anticonvulsivantes. Potencializar o GABA, ou inibir os canais de sódio, ou inibir o canal de cálcio. O anticonvulsivante ele vai fazer isso. Uma dessas 3 situações. Qualquer anticonvulsivante, você pode falar qualquer nome. Exemplo, lembre de algum anticonvulsivante que vocês lembram de cabeça. Fenitorina, inibe canal de sódio. Certo? Então lembra que eu falei dos 3? Vocês conseguem lembrar mais algum anticonvulsivante? Gabapentina, inibe canal de cálcio. Né? Então qualquer um que vocês falam falando, a gente vai ligar uma dessas 3 coisas. Ou ele potencializa o GABA, ou ele inibe canal de cálcio, ou ele inibe canal de sódio. Aqui nesse caso ele faz o quê? Inibe, né? Ou perdão, potencializa o GABA. Né? Então ele é um potencializador GABAérgico. Okay? E eles podem ser usados tanto como atividade anticonvulsivante, são altamente eficazes contra convulsões quimicamente induzidas, porém menos em convulsões eletricamente induzidas, mas quando a gente falar de anticonvulsivantes, a gente vai aprofundar isso, porque é só para a gente pegar, né, as suas indicações. Esse textinho ele é bacana, se não me engano, eu fiz até, esqueci de referenciar, esse aqui é um Ctrl-C, Ctrl-V de uma nota de rodapé uma nota de resumo do Handbale, se eu não me engano, da 7ª edição. Ele traz isso aqui falando um pouco sobre a amnésia antirróbica.
que poucos livros falam, não conduzem muito, né? E aí ele cita certinho aqui, né, a subunidade alfa-5 lá, que eu falei para vocês anteriormente. Lembra lá? Que a gente falou aqui do GABA, das subunidades, e aqui mostrando a afinidade nas subunidades e mostrando por que eles têm essas diferenças, né? Então aqui relacionado. Então, os benzodiazepínicos evitam a memória de eventos experimentados enquanto sua influência. Certo? Então, o paciente está sob efeito, ele está falando que a pessoa não lembra. Então, exemplo, você pode estar acordado, você está sob efeito do medicamento, eles condicionam em artigos que você pode até naquele momento ter a sensação de dor, mas você não vai lembrar que você sentiu dor. Você pode até apresentar alguma sensação dolorosa na hora, mas você não vai lembrar disso. Então você não vai guardar nenhum tipo de memória ruim sobre aquele evento, porque você não vai lembrar, certo? Então esse é o efeito, né, que ele pode causar. Então, efeito não visto em outros depressores de ação central. Então isso é específico, né, dos benzodiazepínicos. E acredita que a amnésia ocorra devido à ligação de benzodiazepínicos aos receptores GABA-A, que contém a subunidade alfa-5. E aí isso é muito específico do midazolam. Tá? O midazolam tem esse efeito bem significativo, certo? Oi. Quando a pessoa, por exemplo, muito e esquece das coisas assim, vai atuar nessa subunidade também? Não entendi isso. Quando a pessoa bebe muito bem, Amnésia alcoólica. vai atuar nessa Ah, tá. Na verdade, o alcoolismo, o álcool ele se liga, né? O GABA, né? Ele se liga o GABA também. O álcool ele é uma agonista GABAérgica. Agora a questão assim, de esquecimento e tudo é por causa da própria sedação dele. Né? E não é só esquecer, é a identificação de pensamento que a gente chama. O paciente, ele, depois do uso do álcool, né, mais de horas após, ele tem identificação de pensamento. Ele tem dificuldade de resposta, né? E de questão mesmo cognitiva. Tá? Agora, os alcoólatras, né, no alcoolismo, quando chegam e falam do alcoolismo, já vem os problemas associados, né, pelo uso crônico. Tá? Mas isso é da droga mesmo. O álcool é um sedativo. Por mais que na nossa cabeça pareça que o álcool é uma droga estatórica, não. O álcool é um depressor. É um depressor central. Efeitos adversos também já conversamos bastante. Esse aqui é o mais comentado, né? Tolerância e dependência. A gente fala muito sobre tolerância e dependência de benzodiazepínicos. Por isso que eles são medicamentos tarja preta, lá já vem na caixa. Esse medicamento pode causar dependência física e psíquica. Está lá na caixa do medicamento, é bem duro. Tá? Efeitos tóxicos decorrentes da superdosagem. Né? Então, o paciente pode ter uma dose muito alta, né? Pode causar efeito tóxico. Quando a gente pensa em efeito tóxico dos benzodiazepínicos, a gente tem droga para reverter. E dificilmente ele por si só vai levar o paciente a óbito. Mas é grave, é grave. Pode causar uma sedação profunda do paciente, o paciente pode ter problema. Mas dificilmente o paciente a óbito porque usou o benzodiazepínico. Já os barbitúricos não, que esses são mais graves. Aí já é uma outra situação. Porque o barbitúrico tem uma ação mais potente sobre o GABA e ele também inibe via glutamato. Então o barbitúrico, a ação dele é bem diferente. E barbitúrico não tem antagonista de receptor. Né? Então são coisas distintas. Barbituricos. Oi? Barbitúricos. Barbitúricos. Fenobarbital, gardenal. Conhece o gardenal? Fenobarbital, ele é um barbitúrico. Efeitos adversos que ocorrem durante o uso normal. Né? Como assim, professor? O uso normal, eu prescrevi o medicamento, dentro da dose posológica ele vai trazer efeitos adversos? Sim. Muitos, né? Tanto que eu falo, às vezes você está usando lá um benzodiazepínico dentro de uma dose posológica e o seu paciente vai chegar no seu consultório e falar, doutor, não vou tomar isso mais não. Ah, mas por quê? Porque eu não consigo trabalhar, não consigo estudar, eu tenho muito sono, não estou sentindo bem e tal, e está dentro da dose posológica. Então o paciente não teve uma boa adaptação do medicamento, o paciente muitas vezes, isso em doses baixas, assim, uma dose baixa, e já tem paciente com dose altíssima, não sei. Então, por isso que eu falo, cada paciente tem seu perfil lá, neuroquímico. Às vezes a pessoa com dose baixa vai apresentar um monte de efeito colateral.
E a tolerância e dependência, agora há pouquinho eu expliquei as duas, né, o que significa, né, e os benzodiazepínicos têm muito problema em relação a isso. Benzodiazepínicos, metilfenidato, deixa eu ver o que mais, opioides, né, tem muito esse problema, questão de dependência, de tolerância. Derivados de anfetamina também tem, vem vance da vida aí. Antagonista dos benzodiazepínicos. Já coloquei para vocês, né, o flumazenil, tá? Ele é um antagonista de benzodiazepínico, ele é usado. Da mesma forma, quando a gente fala de opioide, tem a naloxona. Naloxona é antagonista de opioide. Flumazenil é antagonista de benzodiazepínico. Então ele é a droga para reverter. Então, se ela prova de falar qual droga se utiliza para reverter efeitos de superdosagem dos benzodiazepínicos. Pega a calma, vai colocar lá. Deus por aí. Além do álcool, faz liberação. Além do álcool? O álcool potencializa, né? E isso, o álcool potencializa. Qualquer outro fármaco que gere qualquer tipo de inibição. Opioides, anticonvulsivantes, toda tipo de interação. Isso eu falo de interação farmacodinâmica, tá? Pensando lá na farmacodinâmica, porque isso é uma questão cinética, lá na dinâmica. Na cinética, aí tem anti-inflamatórios, tem um monte de medicamentos. Mas lá na dinâmica, esses aí, todos os causam algum tipo de depressão. Tema novo: anticonvulsivantes, carinha, ou antiepiléticos. Tá? Então, fármaco utilizado no tratamento, seja de epilepsia ou também de convulsões não epileptiformes. Vamos fazer, dá tempo de fazermos uma boa introdução aqui. Ó. Primeira coisa que eu quero que vocês separem agora, bonitinho, de novo, eu vou usar o quadro aqui, acho que vai ficar melhor. Sabe que eu esqueci um apagador? É uma folha? É o número de Fala, Victor. Nós vamos falar agora dos anticonvulsivantes. Aqui tem uma marca também, não? Antiepiléticos e anticonvulsivantes não. Você vai fazer agora? Você manda pra mim. Bora lá, Carla, bora lá. Pessoal, faça na mesma forma, ó. Então, anticonvulsivantes. E eu tenho 3 grupos. Primeiro, potencializadores do GABA. Aí eu venho inibidores dos canais de sódio. Inibidores dos canais de cálcio. Certo? Aí vou lá. Benzodiazepínicos, barbitúricos,
Tiagabina. Vigabatina. Vigabatina. Tiajabina. Se tivesse com você, ele tá gravando. Dependendo de água. Pessoal, só para dar um exemplo, só para a gente ter. São vários medicamentos, mas eu coloquei alguns aqui só para a gente entender o lógico. Ó. Você pega assim, ó, a gabapentina, ela modula os canais de tal de forma inibitória, porque ela se liga às unidades alfa 2 delta, e com isso ela tem poder de combustível. Certo? A carbamazepina promove inibição em canais de sódio dependente de voltagem, com isso ela tem ação contra o combustível. Beleza? A vigabatrina é um potencializador GABAérgico, junto com a tiagamina, né, uma atua em recaptação, outra diminuindo a degradação. Com isso aumenta o GABA e tem ação anticonvulsiva. Beleza? O fenobarbital. O fenobarbital é gardenal. O fenobarbital é um barbitúrico que potencializa a via do GABA, por ser um agonista alostérico do GABA, e também tem ação anticonvulsiva. Então vocês percebem que tudo que está em vermelho são nomes de fármacos. O restante é classe ou grupo farmacológico. Então aqui eu tenho fármaco, aqui eu tenho fármaco. Barbitúrico não é fármaco, é uma grupo. Barbitúrico é fenobarbital, tiopetal. Benzodiazepínico não é um fármaco, também é um grupo. Né? Então assim também facilita a vida de vocês. Certo, Tadeu? Como é o nome do médico? Oi? Como é que é o nome? Tem o cardenal escrito no cardenal. Não, eu sei. O senhor disse. Ah, tá, ele é o cardenal. Fenobarbital. Oi. O cardenal, o senhor sabe, né? Hã? O senhor sabe. Não. Pode ser utilizado no tranquilizante, de outras coisas. É porque ele bate. Ah, não, é porque é um conceito errado. Mas o cara não treina pra final. Pra falar sangue? Tem pra final? É o quê? Cardenal. Vai ter que ter. Reclamação, boa. Olha, minha mãe tá dando uma coisa. Oi? Minha mãe tomava. Não, mas toma para inibir a transmissão nervosa, deixar o sistema nervoso menos emprestado. E ela toma água, né? Não, mas para você melhorar a questão, às vezes, a gente nervoso central, tem que ficar orando, mas não é um medicamento, não é anticoagulante, Ela tá estressada. é justamente, às vezes o médico não quer que a pessoa tenha, ou convulsione, algo desse tipo. Mas não que ele tem poder anticoagulante, essas coisas não. Tá? Beleza, gente? Então é só uma forma ali de alinhamento. Ficou com medo agora? O médico passando nesse dia? Pessoal, medicamentos, às vezes rótulos, né? Ah, medicamento para isso, medicamento. Aí o povo coloca os termos, medicamento não tem nada a ver com medicamento. Exemplo, vamos colocar dentro dos transtornos de ação central.
A psicose normalmente é o que a gente tem mais, né? Exemplo assim, esquizofrenia, vamos colocar aqui, esquizofrenia. Às vezes a gente vê alguns moradores de rua com esquizofrenia, né? Pessoa andando, e tendo todas aquelas alucinações da esquizofrenia. O paciente usa clozapina. Vocês já ouviram alguém rotulando a clozapina no medicamento? Disse aqui? Risperidona. Às vezes ele clorpromazina. Então os caras fazem tudo clozapina. Você acha que ele está tomando de pirona, você não sabe nem para que serve. Agora, exemplo, se o barbitúrico, o fenobarbital, eu não sei porque ele carrega essa imagem, medicamento usa, entendeu? Então tem medicamento que pega uns rótulos que não tem nada a ver com ele. Né? Tem uns rótulos absurdos que as pessoas colocam nos medicamentos. Então vamos lá, mecanismos de ação. Então coloquei lá no quadro, né, destrinchei para vocês. Então, toda vez, como eu dei o exemplo lá para vocês, que a gente pensar, calma, filho, acho que esse adaptador já é. Acho que adaptador. Eu acho que adaptador. Então, ó, então dentro do mecanismo de ação a gente tem 3 focos. Eu vou usar o anticonvulsivante. 3 focos. Ou potencializar a via do GABA, né? Ou inibir os canais de sódio, ou inibir os canais de cálcio. Professor, por quê? Aí eu tenho que ir na patologia. O que é a crise convulsiva? Né? É uma hiperexcitação do sistema nervoso central. Então eu quero achar uma via que eu consiga promover uma inibição dessa hiperexcitação. Eu posso promover isso na própria membrana ali relacionada ao sódio, né, interferindo sobre canais de sódio. Né. Eu posso interferir na exostose de neurotransmissores excitatórios, né, principalmente do glutamato, e aí trabalhando no canais de cálcio. Ou eu posso potencializar a via inibitória, que aí é potencializando o GABA. Então eu posso achar alternativas dentro desse contexto neuroquímico que venha promover o que eu quero, que é uma inibição. Porque se eu mapear o sistema nervoso central do paciente, está hiperexcitado. Quando vocês lá olham o eletroencefalograma, vão ver que lá de uma hiperexcitação, que pode ser parcial ou total. Ok? Então, dentro dessas 3 vias, nós temos aqui inicialmente os fármacos que potencializam a via do GABA. Certo? E aí eu coloquei lá esse bonitinho para vocês, ó. Benzodiazepínicos, barbitúricos, THC, só eles não tem outros. Né? Por quê? Tem fármacos que fazem um monte de coisa. Exemplo, se eu perguntar assim, ó, o valproato entra onde ali? Se você falasse assim para mim, professor, em todos os lugares, tá certo. O valproato, ele potencializa o GABA, ele inibe canais de sódio, inibe canais de cálcio no tipo T. Então ele faz isso tudo. Então, por isso que eu nem coloquei ele, você viu? Senão eu ia ter que colocar ele com asterisco, que teria que explicar. Porque se eu falo assim, ele é o potencializador do GABA, eu amei a resposta, porque ele não faz só isso. O professor, então, ele é super potente? Não. Ele é menos potente que os demais. Por que ele é menos potente que os demais? Porque é uma ação muito fraca nessas vias. Ele tem baixa potência de modulação sobre todas as vias. Então, ele não causa sonolência, ele não causa sedação, por isso que a gente usa na pediatria para convulsão em crianças. Tá? É muito utilizado o valproato, com o nome comercial Depaquente ou Depakote, certo? Outra situação também, crise de ausência, né? Em criança também bastante utilizado, tá? Pela, também, de novo, pelo baixo efeito sedativo, né? Então o medicamento que tem baixo, poxa, o pessoal age um monte de via, tá? Tem alguma substância na semente da Não entendi. na semente da é porque semente popular, o pessoal come essa semente quando está tendo crise de convulsão. Não, aí já é conhecido em relação à cannabis de forma geral, né? A planta, ela é os maiores estudos da cannabis do mundo, e no Brasil também avançado, é que realmente ela tem poder anticonvulsivante. E assim, não, e para doenças raras, que pacientes têm 50, 60, 70 convulsões por dia. E ela minimiza, né? Eu, agora, naquele congresso, daquela semana que eu perdi até uma aula com vocês, no Rio de Janeiro, estava lá a pioneira no Brasil, a mulher que começou toda essa
briga com a justiça para legalizar a cannabis, porque foi por causa do filho dela. Ele tem eu esqueci o nome da síndrome, que ele convulsionava 40, 50, 60 vezes por dia. E ele tentava todos os medicamentos que nós vamos conversar aqui e não amenizava quase nada. E aí, ela vendo estudos fora do país, ela em casa, ela começou a fazer extração da folha, né, da maconha. E ela começou a isolar ela mesma, né, no marido dela. Só que, óbvio, no Brasil é legal isso. E ela começou a usar no filho dela. Ele diminuiu de 60 a 70 para 5, 6 crises por dia. Aí foi aí que ela começou a chamar cientistas e começou toda uma luta, né, lá no congresso e tal. É bem legal, a apresentação dela é bem bacana, porque ela não é médica, não é farmacêutica, mas depois ela começou a trazer médicos para perto. Farmacêutico hoje ela tem uma ONG, né, e tudo legalizado, um monte de farmacêutico que produz o óleo e dispensa para várias pessoas que têm filhos. Então assim, gente, tem que diferenciar duas coisas. Toda vez que você usar o termo maconha, então, aí você tem que pensar na planta, cannabis. Usou esse termo vai vir, é uma questão recreativa. Vamos usar assim, esse termo recreativa. Né? Vai pensar no cigarro e tudo mais. E ali, dentro da planta cannabis, se isola vários ativos. Né? Tem ali vários ativos importantes. E não são todos ativos que trazem, né, efeitos negativos. Tem o CBD, THC, então são vários ativos. Okay? Eu não sou tão especialista na fitoterapia, eu já tive muitas palestras falando. Ontem teve um em Jaru, né, um evento lá falando sobre cannabis. Então eu tenho muito usado. Todo congresso farmacêutico que eu vou ter lá alguma discussão sobre cannabis. E no Brasil já tem medicamentos patenteados, tá? Agora está a briga aí para ver se legaliza o plantio, mas a gente sabe, né? Essa do plantio no Brasil eu acho meio complicado, porque o Congresso, passar no Congresso é bem difícil, né? Então como é que você fiscaliza isso nesse país continental? Dentro dessa Amazônia, meu amigo, vai ter plantio de maconha. Aí eu vou falar maconha, vou usar o dedo mas em relação a cannabis, não tem um preconceito, porque é uma planta e ela tem um poder. É igual a coca, né? Se você isola ali ativos, ele tem ativos que são anestésicos, pode usar como anestésico. Mas você tem ativos aqui que tem poder de anestesia. Mas beleza, depois o Guilherme dá uma aula para vocês. Ele está Então aqui só de forma superficial, falando dos barbitúricos, né? Eles têm poder anestésicos, tem poder anticonvulsivante, que é o que nós estamos falando agora. Anestésico tiopental, a gente vai falar sobre ele lá na frente. Tá? Anestésico tiopental, anticonvulsivante que eu coloquei no quadro, fenobarbital, certo? Então, anestésico a gente usa o tiopental, anticonvulsivante o tiopental. Então, eles são potencializadores do GABA, eles se ligam de forma alostérica ao receptor GABA. Tá? Mas mais à frente nós vamos falar bonitinho que eu vou ditar para vocês, que eu ditei lá nos meus vídeos aqui, eu vou também ditar os barbitúricos, porque eles têm uma ação mais ampla que eu trouxe para a gente. Pessoal, para finalizar, vamos falar aqui da tiagabina e da vigabatrina, desses dois fármacos que são dois medicamentos bem recentes. Tá? São drogas planejadas, né? Elas vieram para ter essa função de ser anticonvulsivante. A vigabatrina, ela inibe a enzima GABA transaminase de forma irreversível, gerando o que, professor? Tá? Gerando uma inibição da degradação do GABA. Então a vigabatrina atua irreversivelmente a enzima GABA transaminase, localizada dentro dos astrócitos, que é responsável pela inativação do GABA. Então, a gente não permite que o GABA seja inativado. Aumenta o conteúdo de GABA, aumenta a ação do GABAergo. Então, isso quem faz? A vigabatrina. E lembrando que a vigabatrina, como eu sublinhei lá, é um fato, não é classe, é fato. Beleza? Depois nós temos a tiagabina, certo? A tiagabina.
E a tiagabina, ela inibe a captação. Então, enquanto a vigabatrina ela inibe a degradação, a tiagabina inibe recaptação. Da proteína de recaptação chamada GAT1. Não está aqui, mas é GAT1. Né? Ele inibe a recaptação GAT1. Tá? E essa recaptação inibida vai gerar um acúmulo de GABA na fenda sináptica, um acúmulo de neurotransmissor. E dessa forma fazendo o que, gente? Potencializando a ação do GABA como neurotransmissor inibitório, perdão. Então, eu posso ter essa potencialização inibindo degradação, eu posso ter, né, essa potencialização inibindo, né, recaptação. Então, eu posso agir inibindo a degradação do neurotransmissor ou posso agir inibindo a recaptação. As duas situações ela vai gerar o quê? Né? Uma maior quantidade de neurotransmissor na felicidade. Tá? Então, são fármacos aí mais novos que têm menos problemas relacionados à dependência e intolerância que os benzodiazepínicos e barbitúricos. Por isso que foram fármacos devidamente planejados para essas finalidades, ok? E aqui na imagem mostra, né, diversos medicamentos que atuam nessa via do GABA, os benzodiazepínicos, barbitúricos, tá? E aqui mostrando em razão a tiagabina e a vigabatrina. Tiagabina aqui e a vigabatrina aqui embaixo, ok? Mas só mostrando o sítio de ligação de diversos anticonvulsivantes, ok? Ok. Dúvidas, Ricardo? Pessoal, hoje era isso, tá? Semana que vem a gente dá continuidade, só chegar não, amanhã não, pessoal. Professor,